Vamos então para mais um ensinamento, que hoje virá através do seguinte tema: conflitos e suas consequências. E aqui na matéria diz assim: devemos colaborar para a construção de um mundo melhor, sendo mais equilibrados, saindo do campo das ideias para a prática do conhecimento. O que pode, ele começa nos dizendo, o que pode mudar nas relações sociais? O que é que pode mudar? Aí ele fala, aí ele pergunta, podemos influenciar e ser influenciado? Será que é outra pergunta, conseguiremos vencer nossos obstáculos? Aí ele continua, atualmente, muitas mudanças significativas estão em curso para que se conquiste a evolução do planeta. Entre elas, os avanços científicos e tecnológicos. Paralelamente, porém, necessitamos com urgência evoluir moral e espiritualmente. Então, o homem nessa área avançou muito, muito pouco. O acesso às informações, a alimentação, a produção de energias, a comunicação, etc., devem ser estendidos a todos. Caso contrário, sempre haverá privilegiados e desfavorecidos. Por isso, os conflitos sociais e a luta pelo poder produzem e reproduzem um planeta onde a solidariedade e a caridade ainda estão longe de se consolidar. Realmente, favorece uns e outros não. Aí ele fala, falsos heróis são exaltados como salvadores dos conflitos. Surgem as diferenças sociais, a fuga da realidade, a morte de pessoas ditas inocentes. Esse processo histórico faz aumentar as manifestações de defesa de ideologias exageradas entre pessoas ou grupos. É verdade. Pessoas que promovem a paz e outras que constroem conflitos e discórdia entre nações. Neste sentido, o benfeitor Emmanuel aconselha-nos a adotar um comportamento mais proativo e, como medida de harmonia espiritual, propõe lançarmos um olhar que contemple mais além. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Aqui eu gostei muito. Vamos fazer uma reflexão. Olha o que ele fala. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária. E não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. É verdade. Então, nos são passados informações, valores que não condizem com a verdade absoluta, que não condizem com os fundamentos e as diretrizes do nosso Senhor Jesus. Não é? Por isso que ele fala aqui, nos são passado isso como coisas corretas, como coisas boas. Não é? Então ele fala, situações externas, então as situações externas serão retratadas no teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na tua consciência. Tudo vai depender de como a gente filtra essas coisas, né? Aí ele fala, aí ele continua. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Ora, se você prefere a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho.
Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Então, cada um é o que pensa. A gente conclui isso, cada um é o que pensa, nós somos o que pensamos. Por isso que a gente sempre fala, se nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que um pensamento que é impuro, um pensamento que não é de Deus, permaneça dentro do nosso cérebro. Temos que expulsar imediatamente. Aí ele continua, respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, o teu pensamento. Devemos colaborar para a construção de um mundo melhor, sendo mais equilibrado, saindo do campo das ideias para a prática do conhecimento. Assim, os ensinamentos de Jesus serão o real objetivo da evolução do planeta e, consequentemente, do espírito reencarnado. Vivemos rodeados no campo da diversidade. É preciso conhecer para respeitar. Pessoas pensam diferentes, pois somos diferentes por natureza. Logo, o contrário é necessário para completar e viabilizar a nossa evolução. Nós temos que aprender a lidar com o contraste. Porque nós também aprendemos no relacionamento dos contrastes, né? Este é o desafio, viver em sociedade, seja na família, seja no trabalho, nas relações diárias. Nossos relacionamentos serão saudáveis e verdadeiros, porém, nem todos serão fáceis. Devemos aprender com as divergências para a construção do respeito, sem emitir juízo de valor, sem julgar. Né? Haverá apenas um caminho com um esforço para exercitar a paciência, controlar as emoções, não é? Permanecer firme nos objetivos e na elevação moral. Diante do conflito, alguém deve ceder. Olha que coisa interessante, diante dos conflitos, alguém deve ceder. Olha, pessoal, se as pessoas em toda a face da terra colocassem essa verdade em prática, temos a certeza de que diminuiria em mais de 90% as separações conjugais. As pessoas se separam por não se suportarem. E isso acontece por quê? Porque um não aprendeu a ceder. Porque se um aprender a ceder, não haverá atritos, violências, não haverá feminicídio, não haverá separações. Se um ceder. Mas acontece que nenhum dos dois quer ceder. Aliás, ninguém quer ceder em nada. Essa aqui é a verdade. É o que ele está falando aqui, ó. Tá vendo? Devemos colaborar para a construção de um mundo melhor, sendo mais equilibrados, saindo do campo das ideias para a prática do conhecimento. Assim, os ensinamentos de Jesus serão o real objetivo da evolução do planeta, consequentemente, do espírito encarnado. Vivemos rodeados no campo da diversidade. É preciso conhecer para respeitar. Pessoas pensam diferente, pois somos diferentes por natureza. Logo, o contrário é necessário para completar e viabilizar a nossa evolução. Então, é necessário conviver com pessoas que têm uma ideologia diferente, mesmo porque cada pessoa ela vive de acordo com o estágio evolutivo atual em que se encontra. Então, não adianta querer tirar água de pedra, não tem jeito. Por isso que ele fala, este é o nosso desafio, viver em sociedade, seja na família, no trabalho, seja nas relações diárias. Nossos relacionamentos serão saudáveis e verdadeiros, porém, nem todos serão fáceis, é verdade. Devemos aprender com as divergências para a construção do respeito sem emitir juízo de valor. Tem que respeitar as diferenças.
exercitar a alteridade, respeitar o diferente e a diferença. Por isso que ele fala, haverá apenas um caminho, com esforço, para exercitar a paciência, controlar as emoções. Temos que aprender a controlar as emoções, permanecer firme nos objetivos e na elevação moral. Diante dos conflitos, olha o que ele fala, diante dos conflitos, alguém deve ceder, pois as opiniões são variadas. Temos o direito de não concordar com o outro e somos livres para seguir esse nosso caminho, mas não podemos provocar divisão para não gerar abismo no relacionamento social. Percebamos que nossas decisões não devem gerar conflitos espirituais e que a compreensão é o caminho da união entre os povos. Está vendo? Cotidianamente esbarramos em diversos conflitos que podem ser internos ou externos, provocando desgaste imenso. Porém, temos a certeza de que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. E esta deve ser nossa fiel cobradora dos erros e acertos. O convívio é um grupo familiar ou social, é uma necessidade e representa um caminho que será o teste das nossas aquisições conquistadas na vida atual ou nas anteriores. Este é o desafio, deixar de envolver-se em conflitos que geram desavenças. Temos de adquirir maturidade espiritual para a paz interna e externa. Nossos esforços, primeiro, devem ser priorizar as coisas vindas do Espírito, pois as levaremos conosco para o mundo espiritual, onde nossa consciência se lembrará de tudo que foi feito de bom ou de ruim nas nossas seguidas reencarnações. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, no item 4, que se intitula Os Bons Espíritas, nos ensina 2 pontos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É o caminho traçado há mais de 2000 anos por Jesus, o eterno governador do orbe terrestre. Conhecendo esse caminho e nossas tendências, conseguimos emitir uma opinião e simultaneamente analisar o processo para a retomada da nossa evolução espiritual. Nossa maior perseverança deve focar-se na prática do bem, das boas ações, para que as sementes do otimismo e da esperança possam desabrochar ao nosso convívio. Para isso acontecer, é necessário termos vontade e disciplina, respeitar para ser respeitado, iluminar para ser iluminado, orar com a fé raciocinada para atrair energias boas, com o objetivo final de crescer espiritualmente e conquistar a tão sonhada paz espiritual. Tá vendo? Então, essa mensagem que o nosso orador nos transmitiu sugere e nos propõe a necessidade de aprendermos a lidar com o diferente e a diferença, o exercício da alteridade. Só assim a gente vai ser um pouco mais feliz, através da empatia, da compreensão, do entendimento e do discernimento que a pessoa de relacionamento difícil, a pessoa, vamos dizer assim, ignorante, impaciente, estúpida, ela está agindo assim por causa do estágio evolutivo atual em que se encontra. Nós temos que entender isso, porque já estivemos assim também. Que Jesus nos abençoe a todos.